Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa missa de presente dominical. Intenções da missa: pelos falecidos Manuel Cosme Sobrinho e Manuel Cosme Filho. Também em ação de graças pelo aniversário de Maria Isabela Barros Gomes. Hoje a igreja celebra a missa da festa de Pentecostes. Reunidos na mesma fé e numa só família, celebramos a solenidade de Pentecostes. Deixemo-nos renovar pelo Espírito Criador e unificado, que enriquece a Igreja com seus dons e nos fortalece na missão de comunicadores do amor de Deus e testemunhas do perdão e da paz. Sejam todos muito bem-vindos à nossa missa de hoje, também aqueles que nos acompanham através das redes sociais da igreja. Agora de pé, possamos receber o nosso celebrante com o canto de entrada. Estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual vem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vê. Feita de homens a igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida e que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação. E é preciso que todas as gentes saibam quanto felizes serão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito
Deus, um só Pai, um varão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. De que para esse vento passado, ninguém ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Ele abrange todo o universo, conhece também cada palavra. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Cantemos. Senhor, tende piedade de nós. Toda a igreja. Misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Misericórdia, Senhor. Ó Cristo, tende piedade de nós. Misericórdia, Senhor. Ó Cristo, Tende piedade de nós. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos fazer a saudação à nossa mãe, que estamos homenageando neste mês e neste dia especialmente, como ela estava ali no cenáculo com os apóstolos, está aqui com cada um de nós que rezamos nestas primeiras vésperas, esta solenidade de Pentecostes. Irmãos, sentimos-nos felizes por podermos chamar a Maria, nossa mãe, e sermos de fato seus filhos. Com amor lhe cantemos Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Cantemos. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Todos. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Louvada sejas, ó Maria, Mãe da Igreja, porque
a gerastes na fé e na dor, desde a encarnação ao Calvário. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Louvada seja a Mãe de todos os homens, que em Cristo destes à luz a nova humanidade. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Louvada sejas, ó Mãe da divina graça, porque de ti nos veio Cristo, a vida nova recebida no batismo. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha mãe. Cantemos com muita alegria o nosso hino de louvor. Glória a Deus às alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Reis dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com Espírito Santo, glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificai vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos. Temos lugares aqui na frente, dá para sentar, quem está em pé pode vir, dá para sentar aqui na frente. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Deixa-me ficar em paz, Senhor. Quero ouvir tua palavra, no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repetiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram um barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos da própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e proselitos, crenteses e árabes, todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o meu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem,
sem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviais dos céus um raio de luz, vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no largo descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode.
Aleluia. Aleluia. Vinde Espírito Divino e enchei com os vossos dons os corações dos fiéis e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, querida comunidade, todos que nos acompanham através da Pascom. Nós estamos celebrando já nessas primeiras vésperas do dia do Senhor, essa solenidade de Pentecostes, o coroamento de todo esse tempo pascal. 50 dias em que estamos celebrando a presença do ressuscitado. E hoje a igreja, como cumprimento daquilo que o próprio Cristo nos fez, que estava voltando para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Ele assim cumpre o que ele falou, enviando o Espírito Santo para nos dar, para nos levar, para nos conduzir a essa comunhão plena com os projetos do nosso bom Deus. Sem o Espírito, nada podemos entender, compreender. É com o Espírito que nós temos a compreensão, o entendimento daquilo que Jesus nos deixou e também de realizarmos aquilo que
realmente Deus, Ele espera e quer de cada um de nós. Esta festa, esta solenidade que teve lá nos seus primórdios, era celebrado como a festa das colheitas, o final das colheitas. Depois ela teve outra conotação, que foi como a libertação do povo quando esteve ali escravo no Egito, e Deus usou de mão forte para libertar o povo de Israel. E sempre era celebrado todos os anos esta festa também lá no Antigo Testamento. E hoje, nos nossos dias, como cumprição das promessas messiânicas. Por isso, meus irmãos, nós ouvimos aqui, na primeira leitura tirada dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas contextualiza todo aquele momento, os apóstolos estavam ali reunidos juntamente com Maria, quando veio aquele vento forte, aquela manifestação teofânica, como línguas de fogo, e pairou sobre os apóstolos e sobre Maria. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em novas línguas. E foi algo extraordinário, onde ali havia judeus de todas as partes que tinham vindo para a festa da Páscoa, que tinham vindo ali para as festividades. E cada um compreendia, entendia os apóstolos na sua própria língua. Nós sabemos, meus irmãos, que lá em Babel, quando o homem quis construir a torre para tocar aos céus, ou seja, de mostrar sua autossuficiência, de querer assim ser dono de si mesmo, veio a confusão das línguas, ninguém mais se entendeu, e por isso que aquele projeto humano foi por terra, não teve continuação, não teve assim sua conclusão. Já nós podemos ver o projeto ali iniciado em Pentecoste. Nós podemos ver que é esse projeto que teve realmente o seu impulso, teve toda a sua força. Foi justamente e é justamente na ação do Espírito Santo que a igreja, em todos os tempos, pode testemunhar o senhorio de Jesus Cristo em suas vidas, pode anunciar a boa nova, as maravilhas do nosso bom Deus. Nós sempre somos chamados a ter essa mesma certeza, essa mesma confiança, de que esse Espírito sempre vem nos revestir dos seus dons, o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom da ciência, o dom do temor de Deus. É sempre nesses dons que nós vamos assim nos fortalecendo mais e mais na nossa fé. Nós ouvimos aqui aquele primeiro Pentecostes que aconteceu ali, logo no primeiro dia da ressurreição do Senhor. Os apóstolos estavam ali
trancados com medo, achando que tudo tinha acabado com a morte de Cristo, quando o próprio Cristo aparece ali e aparece comunicando-lhe 3 frutos do Espírito do ressuscitado. Primeiro, fruto da paz. Depois, quando mostra ali as marcas de tudo aquilo que ele tinha passado para dar a redenção, a salvação, nas marcas nas mãos e no lado aberto, aqueles apóstolos é tomado de alegria. Outro dom do ressuscitado é a alegria. E, por excelência, que retoma lá ao Gênesis, quando Jesus sopra sobre eles e diz o que? Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoado, a quem não perdoardes, ser-lhe-ão retido. Veja, meus irmãos, como é sempre, se Lucas dá toda aquela contextualização da vinda do Espírito Santo esperada pelos apóstolos, já João mostra nesse contexto que os apóstolos tiveram aquela oportunidade de ter aquele primeiro Pentecoste, aquele primeiro derramamento do Espírito Santo, porque com certeza eles necessitaram para poder ser testemunhas realmente autênticas do ressuscitado. São Paulo, nessa segunda leitura, fala algo importante para todos nós. Todos nós não somos capazes de dizer Jesus é nosso Senhor se não for pela ação, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que São Paulo diz, ao mesmo Espírito, mas ele nos reveste de quê? De vários dons, ao mesmo Senhor, mas que opera, realiza em nós muitas atividades, ao mesmo Deus que realiza tudo em nós. Por isso essa imagem bonita, como um corpo que é um, mas é constituído de muitos membros, assim também é as nossas comunidades. É o Espírito quem vai assim capacitando vários dons, vários carismas, várias atividades, mas é o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que opera, que realiza tudo em nós e através de nós. Como isso é bonito, quando dentro das nossas comunidades a gente vê aqueles que têm o dom de tocar, o dom de cantar, o dom de ensinar, o dom de organizar, tudo isso não é para querer ser melhor, ser mais, é graça, é dom que o Espírito nos concede. E nós devemos sempre termos essa consciência de que somos chamados a trabalharmos nesta unidade. O Espírito, ele age formando, constituindo a unidade dentro da diversidade. O Espírito não quer uniforme, que todos pensemos, agimos, realizamos tudo de uma mesma forma. Isso era falta de quê? De criatividade. E o Espírito é pura criatividade. Por isso que é tantos dons, tantos carismas, mas sempre querendo constituir esse único corpo que é a sua igreja. Por isso, é sempre sendo dócil
a ação desse Espírito, como foi Maria. Maria, que desde o momento que o anjo ali a visitou, para que ela se dispusesse dar o seu sim para ser a mãe do Salvador, Maria se colocou inteiramente diante do Senhor, nas mãos do Senhor. Maria se entregou inteiramente ao Espírito Santo, por isso podemos dizer que ela é esposa digna do Espírito Santo. E Maria também, quando ali a igreja estava nascendo para a missão, para dar continuidade, Maria estava unida com os apóstolos, que com certeza, como está hoje também, intercedendo, pedindo que a nossa comunidade nunca perca de vista essa missão que é o próprio Senhor da vida que nos confia, e quando Ele nos confia, Ele nos capacita. Quando Ele nos capacita, Ele nos reveste dessa força realmente transformadora que é o Espírito Santo. Nós nos tornamos, desde o momento do nosso batismo, templos vivos desse Espírito Santo. Por isso vamos pedir que o Espírito Santo sempre venha nos dar a sabedoria, venha nos dar toda a capacidade de realizar, de estar assim, sendo instrumento dessa ação dele em nossas vidas. Por isso nós cantamos, nós rezamos com o salmista, quando ele diz, aqui quando rezamos com o salmista, enviai o vosso Espírito e renasce, e da terra toda a face renovais. Que o Espírito Santo venha sobre todos nós, nos renovar nessa fé, renovar na alegria, renovar também com essa sua presença em nossos corações, em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos as nossas preces litânicas cantando a ladainha. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Salve a mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Mãe do Criador, rogai, mãe do Salvador, rogai, dos libertadores, rogai por nós. Mãe dos oprimidos, rogai, mãe dos perseguidos, rogai, dos desvalidos, rogai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Salve a mãe de
nosso louvor. Mãe dos boias frias, rogai, causa da alegria, rogai. Mãe das mães Maria, rogai por nós. Mãe dos humilhados, rogai. Dos martirizados, rogai. Marginalizados, rogai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto, nosso louvor. Salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto. E nosso louvor. Mãe dos despojados, rogai. Dos abandonados, rogai. Dos desempregados, rogai por nós. Mãe dos pecadores, rogai. Dos agricultores, rogai. Santos e doutores, rogai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Mãe do céu clemente, rogai. Mãe dos doentes, rogai. Do menor carente, rogai por nós. Mãe dos operários, rogai. Dos presidiários, rogai. Dos sem salários, rogai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Mãe dos estudantes, rogai. Dos navegantes, rogai. Mãe dos viajantes, rogai por nós. Mãe imaculada, rogai. Mãe admirável, rogai. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Ave cheia de graça, ave cheia de amor, salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Salve a Mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Jesus, que nos destes por Mãe Maria, a tua Mãe, sempre pronta a socorrer-nos, concedei-nos que, implorando sempre a sua ajuda maternal, mereçamos participar dos frutos da tua redenção. Tu que vives e reinas na unidade do Espírito Santo. Ofertório. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar como sinal que tu recolhes nossa oferta. Tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá. O pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor. Vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com o vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele quem, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim um hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, Senhor Deus, do universo, Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Vamos cantar as respostas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito Nos una num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com nosso bispo Antônio Randes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz a vossa face. Concedeis, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos
a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não dê os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo. A paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudemos, sentindo abraçados na paz e no amor de Cristo, que nos une e que nos comunica a sua paz. Cantemos. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e anunciando as maravilhas de Deus. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus. Eis Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma só palavra e serei salva. Cantar o canto de comunhão. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz teu povo como Deus quis.
e adorarei. Deus, o meu amor, eu navegarei ano do Espírito, e ali adorarei. ó Deus, o meu amor. Toda a igreja canta Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, ó, se como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me. Eu adorarei, cante toda a igreja. Adorarei ao meu Deus, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Eu adorarei, adorarei, Deus a minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu servirei ao meu Deus fiel, meu Deus, ao meu libertador, meu libertador, aquele que venceu, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. Ficando de pé, toda a igreja canta Espírito, Espírito, o Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Santo Espírito, como fogo, vem como em Pentecoste. Ó, vem, enche-me de novo. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto Espírito Santo nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor.
Então, eu gostaria de agradecer a todos que se fizeram presentes nessa noite de hoje, toda a comunidade e todos aqueles que nos acompanharam através das redes sociais da nossa igreja. Os noitários de amanhã nós teremos celebração da palavra e novena junto, às 7 horas da noite aqui na igreja. E os noitários serão Sebastião Assis de Brito e família, Saron Cardoso e família, Sancler Milico e família, José Assis de Brito e família, Damião Luciano e família, Francisco Assis e família, Lúcia Brito e família, Sebastiana Oliveira e família, Gildener Brito e família, Marcos Brito e família, José Geraldo e família, José Vasconcelos, Dedé e família, Francisco das Chagas e família. Aproveitando, eu gostaria de avisar que o nosso leilão do derradeiro de maio vai ser antecipado para o sábado, certo? Logo após a missa, nós teremos o nosso leilão de derradeiro de maio. Quem desejar doar alguma prenda, é só procurar o pessoal da igreja. E no domingo, nós teremos a solenidade de coroação de Nossa Senhora. Desde já estão todos convidados a participar, que temos a tradição da queima das rosas, então é uma celebração muito bonita, todos estão convidados a participar no próximo domingo. E durante a semana, vamos participando das novenas que vão ter. Toda noite, nossa última semana, vai ter novena aqui na igreja, então todos convidados a participar. E agora nós vamos apagar o círio, que durante esses 50 dias teve aceso como presença do ressuscitado, como luz, como salvação para as nossas vidas. Na noite da vigília pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo, para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do dia a dia. Cristo, luz do mundo. Demos graças a Deus. Cantemos. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo refugia constantemente, alimentadas por vós que sois a luz eterna. Dai-nos velas acesas, que dissipa as trevas do mundo e ilumina as dúvidas e as incertezas do tempo presente. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E agora vamos fazer a consagração a Nossa Senhora, antes da bênção. E a gente tem uma criança, né, que vai ser apresentada. Vê, chega aqui os pais. A mãe, né? Fica aqui. Meu nome? Eloá. Olha aí que coisa linda, né? Assim vamos
estender nossa mão para Eloá, que pela primeira vez, está vindo à casa de Deus. Pai de bondade, nós queremos te louvar e te bendizer por esta tua filha, Eloá, para que hoje, pela primeira vez, venha à tua casa, vem ser apresentada. Possa, Senhor, conceder-lhe a graça de logo, logo, ela ser revestida da dignidade de filha de Deus pelo santo batismo, para que sempre possa crescer nessa comunhão contigo, nessa comunhão e na vivência da fé e na participação desta comunidade de fé. Isso vos pedimos, Pai de bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos consagrar, fazer a consagração, consagrando também, desde já, Eloá, né? Porque pela primeira vez aqui na casa de Deus, fazendo também a consagração. Cantemos. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho consagrado vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguém fez aniversário essa semana que está aqui? Quem? Venha para cá, quem mais? De hoje também, né, Isabelle? Chega, olha aí, Isabelle, mas quem? Olha aí, eu gosto de ver assim. Ter vergonha de vir. Assim vamos cantar parabéns, que Deus conceda muitos anos de vida, muita paz, saúde e felicidade para os nossos aniversariantes. Cantemos. Parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe essas nossas irmãs, que Maria lhes guarde dentro do Viva os aniversariantes! O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Receber a bênção. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos,
derramando sobre eles o Espírito Santo. Vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos. Por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor de sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reúne a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Uma santa e abençoada semana para todos.